divino, espiritual, aquilo que Deus consagra como um casamento, Ele traz consigo também a sua prole, quer dizer, vida. A palavra de Deus diz que então aqueles fariseus começam a questionar Jesus, dizendo: olha, mas Moisés disse para dar carta de divórcio. Mas Jesus dizendo: olha, foi por causa da dureza no coração de vocês. Mas hoje, Jesus estando aqui, Jesus trouxe o que não era mais, aleluia, necessário o homem fazer, que era repudiar a sua esposa, porque já não sentia mais prazer, porque já não sentia mais amor, porque a sua fisionomia ao passar do tempo já não era mais a mesma. Quando casou-se com ela, era formosa, e agora a sua aparência já não é mais a de uma moça, mas sim de uma mulher experiente, mãe. E assim o homem, na sua vaidade, ele queria repudiar, porque havia bens, ele havia dotes. Então ele conseguia de alguma forma largar uma mulher aqui e arrumar outra ali, uma mais nova, uma mais inteligente, de boa aparência. E assim, irmãos, Jesus começa a ensinar a repudiar o que os fariseus estavam transmitindo através da lei para aquele povo. Jesus então passa a ensinar que o amor, que o casamento, ele não é feito de paixão, de desejo, mas o casamento ele é feito de amor. Um amor que fez com que o Pai enviasse o seu próprio Filho para a morte, para nos ensinar o que é o verdadeiro amor. Paixão é uma coisa momentânea, a gente olha, a gente gosta, talvez pela fisionomia, pela aparência, mas quando você vai conviver com aquela pessoa, ela não tem a mesma linha de raciocínio que a sua, a mesma cultura que a sua, o mesmo ensinamento que o seu, e isso começa a criar atritos. Por isso a importância da palavra no casamento, porque a palavra ela vai ensinar como o homem deve respeitar a sua esposa, como a sua esposa deve tratar o seu marido. Nenhum é maior que o outro no casamento. Por isso hoje, irmãos, nós vemos casamento destruído pela falta de raciocínio, até mesmo de experiências, ou até mesmo de pessoas que elas se ajudam hoje no casamento sem entender o que é realmente um casamento. O casamento, irmãos, é algo espiritual. O casamento ele faz a união de duas carnes se transformar em uma só. E isso faz com que nós, irmãos, tenhamos uma ligação espiritual com Deus. E muitos não pensam dessa forma. O mundo hoje pensa assim: ó, eu vou casar, se der certo eu continuo, se não der eu separo. Mas nessa trajetória de vida acontece muito disse-me-disse, muito espancamento, muitas palavras que magoam, machuca, ferem, que até tortura, que às vezes até leva muitos anos, às vezes é preciso de terapia, de psicólogo, para que aquela pessoa venha novamente se interagir dentro de uma sociedade. Tem pessoas que vivem num casamento como se estivesse vivendo um cativeiro. Ela vive presa, ela vive amarrada, ela não é feliz no seu casamento. E quando as pessoas falam: olha, seu casamento está assim, a palavra do mundo é: separa, uma outra, você é novo, você é um cara trabalhador, você já tem condições de manter ali a pensão dos seus filhos, então arruma outra. Essa é a palavra do mundo. Mas Deus sabe o que Ele vai fazer, irmãos? Deus vai fazer com que nós, primeiramente, tiramos todo o eu do nosso coração, toda a soberba do nosso coração. Deus vai fazer nós tirar de nós tudo aquilo que impede o verdadeiro amor de entrar no nosso coração, no nosso lar, na nossa família, de fazer com que nossos filhos venham ver e venham sentir o que é o amor verdadeiro, não um lar de guerra. O que nós vemos hoje, irmão, eu falo isso como também um evangelista que visita lares e aconselha famílias, e muitas das vezes nós chegamos lá, a esposa, ela não consegue falar, ela só chora, e às vezes
Sabe qual é o motivo? Os dois trabalham, ela chega do trabalho, ele também, a casa está toda virada para o ar, roupa para lavar, comida para fazer, criança para cuidar. E aí o camarada chega, mete a chuteira no pé e vai bater a sua bola. E a mulher começa das 6 da tarde, das 18 horas, até as 10h30, talvez até 11 horas da noite, faxinando a casa, fazendo a janta, arrumando ali as roupas das crianças, passando a roupa do esposo, até mesmo preparando a sua marmita para o outro dia de trabalho. Mas o homem não tem a consciência de que ele também tem a sua obrigação dentro do seu lar. Porque quando Deus te chamou como homem, também te chamou como sacerdote da tua casa, como responsável da sua casa, como homem, aleluia, como base, como princípio, como inteligência, como pessoa dentro da tua casa. Deus te estabeleceu para que a sua família olhe para você como um pilar e não como um estrovo. Assim, irmãos, Jesus ensinava aquele povo que o verdadeiro casamento é o casamento se baseado nas coisas de Deus. Um casamento que, quando tem problema, ele procura na palavra do Senhor como resolver, e não numa cama com outra pessoa. Não entregando os seus problemas até mesmo para os seus vizinhos, ou para sua mãe, ou para o seu pai, ou para o seu tio, ou para alguém da sua família. Olha, meu casamento está assim, 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 mas você não consegue passar 10 minutos, você não consegue passar, vamos colocar aqui 2 minutos de joelho no chão, pedindo algo espiritual, para que venha ser introduzido no seu casamento, como Deus estabeleceu, para que seja homem e mulher, e que nasça a sua prole, que seja uma família, e não um lugar de guerra, não um lar de guerra. Não uma casa que parece mais um campo de batalha, onde o homem já chega em casa e parece que ele já vem preparado com a luva de boxe, porque ele sabe que o pau vai cair a folha dentro de casa. E assim tem sido muitos lares, assim tem sido muitas casas. As pessoas entram na igreja hoje já com o casamento no limite. Eu digo para vocês, irmãos, que quando eu casei, eu não sabia o que era o casamento, mas a palavra do Senhor e a experiência me ensinou a valorizar a pessoa que Deus colocou do meu lado. Hoje nós temos um filho de 5 anos de idade. Eu tenho 16 anos com a minha esposa hoje, juntos, né, juntando um casamento e namoro. E eu uma vez, irmãos, confesso para vocês, que eu era uma pessoa que eu gostava de dar a última palavra. E num dia desse, eu e a minha esposa, conversando no quarto, eu disse para ela que era daquela forma, e ela disse que não era desse jeito. E eu então, querendo mostrar o meu lado masculino, a minha autoridade dentro da minha casa, eu levantei a mão para minha esposa. E quando eu levantei a mão para ela, eu olhei pela primeira vez verdadeiramente dentro do olho dela. E o olho dela espelhou algo em mim, que fez com que eu dobrasse o meu joelho na palavra do Senhor e fizesse um juramento que nunca tocaria a mão na minha esposa. E a partir daí eu pedi a Deus que me desse direção e sabedoria para me ensinar na minha vida conjugal. E eu nunca, irmãos, nunca taquei nada na cara da minha esposa. Eu nunca, irmãos, de um tapa na cara da minha esposa. Chargões, palavreados pesados. Nunca, irmãos. E isso, irmãos, a palavra do Senhor me ensinou a tratar o meu casamento. Que hoje eu digo para você, eu posso ter qualquer tipo de problema, mas quando eu chego em casa eu me desligo de tudo, e a minha família é o meu todo. Glória a Deus, aleluia. Eu me desligo de tudo, irmãos. Eu estou no meu momento com a minha esposa dentro da minha casa. Se eu estou assistindo alguma coisa, se eu estou comendo alguma coisa, eu estou com a minha família. Eu tenho prazer de estar dentro da minha casa.
prazer de sentar com a minha esposa lado a lado e conversar com ela. Não vou falar para vocês que o meu casamento é um mar de rosa, que eu e minha esposa às vezes não dá aquela faísquinha, mas aí meu molequinho, ele já chega, ele olha para a cara dela, olha, vocês estão brigando? E a gente dá aquela disfarçada, não, é que a gente está conversando aqui meio enérgico aqui, ele tem 5 aninhos, é que a gente está conversando meio enérgico aqui, mas não nada que venha sair do controle não. A gente fala para ele, pastor. E toda vez que eu e ela começa a conversar num tom diferente, ele percebe. E ele já sobe na mesa, e quando nós conversamos, a gente senta de frente, a gente não fica um lá no quarto falando e o outro na cozinha, e aí a mulher já começa a tacar as coisas na pia, não. Nós precisamos sentar um momento e conversar, vamos conversar. E ali de repente a voz talvez ganha força, né? E aí o Espírito Santo sabe trabalhar. E às vezes usa o nosso próprio filho para dizer, opa, calma aí, a temperatura de vocês estão subindo. Glória a Deus, aleluia. E aí é necessário a presença de Deus dentro da nossa casa para nos ensinar a conviver. E eu sempre falo para o meu filho, quando você vê o papai brigando com a mamãe, que o tom subir, você interfere na conversa. Você tem toda a autonomia, para não deixar o nosso lar ser um lugar de guerra. Então os nossos próprios filhos, irmãos, crescem aprendendo a respeitar, crescem aprendendo a ajudar. Eu, quando criança, meu pai enfermo, meu pai sofreu um acidente, ficou tetraplégico. Eu tinha de 9 para 10 anos, a minha mãe saía para trabalhar e eu ficava em casa lavando roupa. E a minha mãe chegava, aquela varazada de roupa, tudo no varal, e minha mãe chegava e recolhia, no outro dia tinha que sair para trabalhar de novo. Meus irmãos tudo pequeno, a minha irmã quase terminando o estudo. E ali, irmãos, hoje eu sou assim dentro da minha casa. Eu aprendi assim. Não adianta um parente vir falar assim, rapaz, com as condições de vida que você tem, com o status que você tem hoje, você pode casar com uma outra mulher. Você pode ter uma segunda mulher. Mas a palavra me ensinou a ter uma só. A amar uma só. A não amar a aparência. O ano 2018, irmãos, a minha esposa passou por um câncer de mama. Esse ano de 2019, ela foi curada de uma enfermidade e entrou em outra. E a gente tentando vir para o segundo filho. E não deu certo, mas isso não quer dizer que eu tenho que desvalorizar minha esposa. Então eu digo para vocês, irmãos, que a família ela é algo tão primordial na palavra, quanto na presença do Senhor, que nós temos que aprender a amar a nossa família e não desprezar. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, nós falamos mal da nossa própria esposa para a nossa própria mãe. Ou vice-versa. Às vezes, irmão, nós vamos levar o problema para a casa dos nossos pais e nunca sentamos para tentar resolver. E aí, sabe o que acontece muitas vezes? A gente vem para a igreja, irmão, com aquela cara de que tudo está bem, tudo está indo ótimo, as contas estão pagas, o celeiro está cheio. E aí, pastor, nós chega na igreja, nós vemos aqui os obreiros talvez tentando louvar no cansaço do dia a dia, no cansaço do momento, fatigado. Eu cheguei na porta, a irmã já chegou, estou atrasada para o culto, mas nós não sabemos como que foi o dia daquela irmã. Aquela irmã está louvando aqui, talvez fatigada, cansada, estressada. A gente não sabe como foi o dia. E muitas das vezes não prestamos atenção na letra do hino que ela escolheu para louvar a Deus. Porque a nossa mente está desligada da casa de Deus, das coisas de Deus, e está ligada no mundo. Quando nós ouvimos uma música do mundo, ela leva-nos a momentos de prazer, a momentos devassos, a momentos de traição. Mas quando nós ouvimos a adoração a Deus, a palavra, a letra do hino nos leva a se arrepender do nosso pecado, a amar a nossa família, a amar a nossa
Uma palavra nos ensina